Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Quarentena aqui nas redes sociais do Museu e Auditório. Eu sou a Juliana, estagiária de comunicação, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que está sendo muito falado e que é muito presente no nosso dia a dia, que é as redes sociais. Você já deve ter percebido que durante esse período de pandemia cresceu significantemente o nosso contato com o ambiente virtual. As aulas passaram a ser online, o trabalho remoto, é WhatsApp, é Instagram, é TikTok e muitas outras redes se tornaram aí quase uma extensão da vida real. E é claro que todo esse acesso ampliado, ele tem o seu lado positivo e o negativo. E uma das faces desse processo é o cyberbullying, que caracteriza como uma prática, né, de violência realizada no mundo virtual. E para conversar mais com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Patrícia da Mata. Patrícia, muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Juliana. Eu sou uma fã incondicional do auditório do Museu Felícia Leiner, uma jordanense orgulhosa, e no que eu puder contribuir, podem contar comigo. Obrigada. Então, para abrir aí o nosso bate-papo, eu queria conversar um pouquinho sobre esse universo, né, das redes sociais. A princípio, elas foram criadas aí com o intuito de aproximar, né, de criar conexão. Mas, com o passar dos tempos, ela acabou ganhando em novos horizontes. Eu não sei se você já assistiu, Patrícia, mas recentemente foi lançado o documentário Dilema das Redes na Netflix, que aborda justamente, né, essa temática de a rede surgiu aí quase inocente e hoje em dia ela pode ser uma das causas de ansiedade, de depressão e de violência e de muitas outras coisas que não são nada positivas para a nossa saúde mental, né? E aí, a partir disso, Patrícia, de que maneira que algo tão positivo como a conexão pode se voltar contra nós? Bom, eu já achei muito bom você ter falado desse filme, porque era um filme que eu ia sugerir, né? Que eu acho que é um filme que pais podem assistir com os filhos ao lado e depois abrirem espaço para conversar, né? Professores podem assistir, qualquer pessoa, porque hoje em dia todo mundo usa as redes sociais, né? Idosos, crianças, adultos, enfim. E ele é um filme que já me surpreendeu porque ele ilustra bastante, né? Assim, então ele tem não é um documentário chato, né? Ele tem uma dinâmica, ele traz exemplos e também porque ele é feito pelas pessoas que criaram os mecanismos das redes sociais, né? São grandes gênios, pessoas de referência de todas essas empresas das quais a gente usufrui, né? Os aplicativos, Instagram, Google, Facebook, né? E eles anunciando que, nossa, o que a gente inventou pode ser perigoso, né? Então, as pessoas têm que se conscientizar porque tem questões grandes acontecendo, inclusive no contexto político, social, e que são influenciadas pelas questões das redes sociais. Então, já começa por aí, né? Assim, como uma coisa tão boa que era de integrar, e continua sendo, tem muitos aspectos positivos nas redes, mas pode ter um efeito muito danoso a longo prazo, né? A gente pode aqui mencionar algumas situações. Não sei se você quiser fazer outra pergunta, eu posso ir listando aqui essas situações, mas acho que mais especificamente a gente vai falar do cyberbullying, mas além do bullying, a gente tem, né, assim, pessoas que, por ficarem vendo muito as imagens, começam a criar isso como uma referência e acabam não vendo sentido na própria existência, né? Esse voyeurismo, essa coisa da gente ver a vida do outro, a gente não consegue encontrar sentido na nossa, e depois quando a gente desliga o Instagram, a gente sente aquele vazio aqui dentro, né? Porque nada daquilo que a gente está vendo parece com aquilo que a gente vive, porque a vida real é muito diferente do que a gente mostra nas redes sociais, né? E o quanto que a gente é influenciado politicamente, pelo marketing, né? Então, a gente, sem perceber, está comprando coisa que a gente acha que é pelo nosso desejo, né? Mas por influência de todas essas ferramentas
de obtenção de dados da nossa vida pessoal. A nossa vida fica muito exposta quando a gente está usando todas essas ferramentas de internet. Então, esse filme é uma ótima dica para a gente começar a prestar atenção, né, nesses elementos que vão causando adoecimento. A gente está vendo muito, né, essa questão dos extremos, né, as pessoas rivalizando muito, e a gente vai criando bolhas, né, cada um vai ficando na sua bolha e não consegue mais perceber, tolerar o diferente. Então, são esses os grandes riscos das redes sociais, né? E o cyberbullying, que é uma forma de bullying, dialoga muito com isso, né? Tem muito a ver com essa questão. E aí, até pegando esse gancho, né, que você falou, eu até me lembrei de uma cena do documentário que chamou muito minha atenção, que foi quando a pessoa que está entrevistando pergunta para as pessoas que trabalharam, né, os grandes gênios, se eles deixariam os filhos deles mexerem, né, terem rede social, e eles falam que não, em casa eles não mexem. E é realmente isso que você falou, né? Pra gente, quando assiste, dá um choque de, meu Deus, foi ele que criou, mas ele não deixa os próprios filhos mexerem, né? Fica até, dá uma sensação estranha de o que eu tô fazendo nessa rede social. E aí, a partir disso, Patrícia, como que nós lidamos hoje com a rede social? Você acredita que ela ganhou um destaque a mais na nossa vida, né? Nas últimas décadas, ou até mesmo aí nos últimos meses? Você sente que às vezes a gente passa mais tempo no celular do que convivendo aí com as pessoas, né, na nossa vida real? Eu acho que ela aproximou muitas pessoas, mas ela distanciou quem está perto, né? Então a gente às vezes passa muito mais tempo no WhatsApp, mesmo em família, né? Todo mundo tem várias fotos de família que é todo mundo sentado no sofá, mas cada um ali no seu mundinho, né? No celular, assim. Então, respondendo no WhatsApp ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Tem sempre uma demanda. E o filme ilustra bastante isso, né? Assim, o quanto que isso é intencional, eles fazem de uma forma, né? Assim, uma notificação. Né? Tem pesquisas hoje que... Tem uma pesquisa super interessante que ela é bem prática, assim, ela é uma pesquisa que mediu o movimento dos olhos de pessoas conversando num restaurante, né? Assim, as pessoas sabiam que elas estavam participando de uma pesquisa. E aí, nessa pesquisa, colocaram assim, num primeiro momento, as pessoas conversam com o celular em cima da mesa. E num segundo momento, com o celular guardado na bolsa. É impressionante, assim, como a conversa tem muito menos continuidade, os assuntos são muito menos aprofundados, só de ter um celular em cima da mesa. Porque o tempo todo a gente está ligado, mesmo que as notificações estejam desligadas, só o do celular existir ali do lado, ele é um estímulo, né? E aí o nosso cérebro ele já está muito acostumado com isso, a gente vai criando esses vícios mentais, né? Então, sim, as pessoas já não conseguem mais ficar distantes disso e isso afeta o relacionamento, né? Entre todas as pessoas. Sabem mais conviver pela internet do que conviver presencialmente, cada vez mais, né? Verdade. E aí eu acho que dentro desses aspectos que você apresentou, eu acho que já dá para a gente falar um pouquinho de cyberbullying. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente do que é o cyberbullying. Então, o cyberbullying é a mesma coisa que o bullying. O que é o bullying? O bullying é uma intimidação persistente, né? Constante, que pode ser uma criança, um adolescente, a gente vê isso mais no universo adolescente, mas pode ter até no contexto do trabalho mesmo, né? Que daí começa a ganhar outros nomes, né? Mas é essa intimidação. Mas eu vivia bullying e tô viva até hoje, né? Não tem esses comentários assim? Sempre existiu bullying, né? E tem muitas pessoas que ficaram muito traumatizadas com o bullying, né? Só que hoje a gente fala um pouquinho mais disso e a gente pode cuidar, a gente pode sensibilizar, né? Então, essa intimidação. O que diferencia o bullying de uma brincadeira? Se é uma brincadeira que magoa, que ofende o outro, né, que deixa o outro para baixo, ela é bullying, né? Ela está provocando, está causando sofrimento na outra pessoa.
Então, isso a gente chama de bullying. O cyberbullying é o bullying que acontece no meio virtual, né? Vou dar um exemplo. Hoje, nas aulas EAD, os professores aprenderam a desativar, por exemplo, no Zoom, que é o aplicativo que a gente está usando aqui, né, o chat coletivo quando começam a aula. Porque, às vezes, tinham alguns adolescentes ou crianças que ficavam no privado ofendendo, xingando outras crianças. Ah, você é uma gorda, olha como está a sua imagem, você está muito feio, né? Ou aproveitava e gravava a tela e fazia meme, né? Ou intimidando, ou ofendendo, ou humilhando os colegas, às vezes até os professores, né? Então, o cyberbullying é o que pode acontecer aqui, seja no Facebook, né? Ou quando viralizam imagens íntimas, né? Que são publicadas, enfim, por uma pessoa, de repente um amigo acaba recebendo uma imagem, publica sem querer, compartilha com alguém, e disso é espalhado para a escola toda, e de repente uma pessoa acaba sendo muito humilhada por conta de alguma imagem que vazou. Então, são essas as situações que ilustram o bullying, só que no contexto virtual, né? E isso que você falou me fez pensar, você falou de meme, né? Hoje em dia a gente vive uma febre de memes, né? Tudo vira meme, tudo é engraçado, e às vezes a gente não sabe até que ponto que isso pode estar afetando uma pessoa, né? Porque às vezes a gente tem até meme de alguma pessoa famosa, e não é porque ela é famosa que ela não sofre isso, né? Não sofre isso de ver a sua foto sendo zoada. E é uma questão que toca em algumas feridas de muitas pessoas, né? Não é algo legal de se fazer, apesar de todo mundo rir, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? E aí, Uhum. Patrícia, você explicou isso e eu anotei uma pesquisa, um dado muito chocante que eu encontrei conforme a gente foi falando sobre isso, eu pesquisei aqui, que é 1 a cada 3 jovens já foi vítima de algum tipo de assédio virtual. Esse dado ele é de uma pesquisa de 2019 da Unicef e eles fizeram essa pesquisa com 170 mil jovens entre 13 e 24 anos de 30 países. E além disso, esse levantamento ele apontou também outra coisa, que é 1 a cada 5 jovens entre essas pessoas entrevistadas, eles já saíram da escola ou trocaram de escola por causa do cyberbullying. Então a gente vê que ganha proporções inimagináveis, né? É realmente algo Uhum. muito importante a gente discutir aqui, né? Uhum. Eu costumo dizer que, assim, quando a gente começa a fazer essa discussão, né, principalmente nós adultos, a gente vai caminhando por um lado de aterrorizar. A internet é uma coisa horrível, os jogos, e a gente lida com a internet, quando a gente vai tratar com as crianças, com os adolescentes, como se isso fosse um monstro que, ao mesmo tempo que a gente cede, porque todo mundo usa, a gente, né, assim, cria esse antinegativo. E isso impede o diálogo, né? Porque, querendo ou não, todo mundo usa, hoje em dia, todos os adolescentes usam, e não tem mais como fugir disso. A pandemia acho que veio para provar até, né? Que foi com essas ferramentas que a gente aprendeu a utilizar outros recursos. Olha só, a gente está aqui conversando, né? Usando desse recurso para um fator positivo, para sensibilizar. Né? Então, mais do que a gente ficar pensando que a gente tem que proibir, a gente tem que ensinar as crianças, adolescentes e adultos a usarem a internet de uma forma ética e segura, né? Eu acabei de ver que a própria Google montou um joguinho, né? Quando você abre na página inicial da Google, no meu computador estava aparecendo essa semana, tem um game que é para as crianças jogarem para ir aprendendo sobre os riscos da internet, sobre ética na internet, né? E ele vai dando esses caminhos, assim, né? Ele tem que ir atingindo algumas metas, o bonequinho lá.
Por quê? Porque a gente precisa, essas empresas principalmente, né, que ganham muito dinheiro com isso, a gente tem que cobrar para que elas sejam responsáveis mesmo. A Google não está fazendo mais que obrigação, né, de fazer isso, porque a gente tem que entender que é uma questão de uma nova ética, né? Não teve o Maomé lá que teve que estabelecer as tábuas da lei, estabelecer regras, né? Assim, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não matarás, né? Lá muitos anos atrás. Então, agora a gente está entrando numa nova era e a gente precisa fazer combinados, estabelecer pactos, né? Assim, para a gente conseguir conviver nesse contexto. Porque é isso, os adolescentes, eles estão imersos, as crianças e adolescentes estão imersos. Os assédios acontecem sim e muito, das mais variadas formas. Então, no joguinho que você acha que é o que não tem problema nenhum, só do fato dele ter um chat ali, que a criança pode passar dados da família, né? Assim, cartão de crédito, CPF, nome completo, endereço, né? Então, os pais têm que ficar atentos, não só para proibir, mas ensinar a criança que tem informação que ela não pode dar, que quando ela for montar um perfil de um jogo, ela tem que tomar muito cuidado com os dados que ela coloca ali, né? Assim, com o que ela vai passar, quando ela vai fazer um amigo, que amigo é esse que ela não pode ver, que ela não sabe quem é, que pode ser um adulto fingindo que é uma criança, né? Então, realmente, assim, e o que eu vou postar, que informações que no consultório eu acabo trabalhando bastante isso, veio essa possibilidade, né? Porque a gente está atendendo online, então o que você mostra para mim na tela, né? Você tem livros aí atrás de você, eu tenho um quadro, às vezes o adolescente está mostrando o quarto inteiro dele, né? Expondo coisas da intimidade dele. E essas dicas a gente tem que começar a dar nele, né? Não é só pelo medo, pelo susto, tem que ser pela consciência. E também do que eles vão fazer, né? Quando chega uma foto de um amigo seu que está sendo zoado pela turma, você espalha ou você joga fora, né? Quando alguém te assedia, você foge ou você avisa um adulto, né? De que alguma coisa estranha está acontecendo, né? E mais, a gente tem que ter a responsabilidade de denunciar, porque só assim que a gente vai fazer com que essas coisas acabem, né? Denunciando. Estou até adiantando aqui algumas coisas nas perguntas, mas é para dizer da importância da informação mesmo, né? Da formação. Talvez a gente precise até ter aula sobre isso nas escolas, né? Assim como a gente tem a aula de ética na faculdade, a gente precisa aprender a conviver na internet. Realmente o diálogo e a educação, eles são uma base, né, que a gente tem aí para resolver, né? Essa questão e todas as outras, né? E aí, Patrícia, quais que são as consequências do cyberbullying? Problemas psicológicos podem ser desenvolvidos por conta de tal prática? Podem. Então, é assim, isso vale para o bullying também, já que é informação, então a gente usa para para todas as outras coisas, né? Bom, começa uma intimidação, né? Assim, todo mundo já viu isso de alguma forma, ou viu alguém fazendo, se não passou por isso, pelo menos viu alguma brincadeira acontecendo assim na escola, num ambiente, né? Que acaba sendo uma situação constrangedora, né? Só quando a gente é adulto, a gente começa a aprender que essa situação é constrangedora. A criança e o adolescente ainda não entendem. Eles começam a entender que isso é o normal das relações sociais, né? E aí, no começo, a pessoa que está sofrendo bullying ou cyberbullying, ela começa a se sentir envergonhada, incomodada, constrangida, mas não sabe direito o que é. Na medida que vai aumentando, vem sentimentos mais fortes, como a raiva, uma tristeza mais profunda, aí ela quer revidar, às vezes acaba fazendo a mesma coisa, né, assim, ou na escola, por exemplo, né, quer brigar, quer bater, e aí isso só piora, né, só vai alimentando ainda
essa situação de constrangimento. Depois de um tempo, a sensação que vem é de tristeza, porque daí ele percebe que não vai conseguir lidar com aquilo sozinho, e na maior parte dos casos ele começa a se convencer de que aquilo que os outros estão falando é verdade, né? Então aí começa a ir para um contexto mais profundo. Então aquilo parece que o que estão falando é verdade, eu sou feia mesmo, eu sou muito burro, eu sou muito idiota, enfim, depende de como, né, qual que é o tipo de ofensa. E aí, quando a gente não consegue expressar aquilo que a gente está sentindo, ou quando a gente não é ouvido no nosso sofrimento, a gente começa a somatizar também. Então, tem alguns que começam a sentir dor de barriga, daí não quer ir para a escola, ou não quer assistir aula no EAD, no caso, né? Muito sono, porque dá vontade de fugir, o sono às vezes acaba sendo um recurso para fugir, então quero dormir o tempo todo, que são sinaizinhos, né, para os adultos perceberem que pode ter alguma coisa errada ali, né, assim, de que não dá vontade de comer, ou de repente uma pessoa que tá acima do peso e né, pela gordofobia que ele está sendo ofendido ali, aí começa a querer emagrecer, para de comer, às vezes até pode desenvolver um transtorno alimentar, né? Anorexia, bulimia, enfim. O cyberbullying ou o bullying, eles podem acarretar, dependendo de cada uma das pessoas, vários transtornos mentais, né? Então ele tem um risco mesmo, porque a pessoa se sente muito sozinha, né, muito impotente com relação à vida e às relações sociais. Então, são esses os efeitos que acabam acontecendo, né? E quais que são os meios de denunciar o cyberbullying? Como e com quem eu devo falar sobre isso? Primeiro, com a pessoa que você mais confia, né? Então, eu acho que os meus pais não vão ligar muito, não vão dar bola. Tem uma tia, um adulto, né, de preferência, né? Pode ser um amigo, mas que se o amigo receber essa denúncia, ele vai ter que falar para um adulto que ele confie, né? Então, de preferência, os pais, né? A gente pressupõe que sejam os pais as pessoas que as crianças e adolescentes mais confiem, né? E os pais têm que aprender a ouvir isso e não banalizar, né? Investigar direitinho o que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é falar com alguém que você confie bastante. Depois, junto com os adultos, as denúncias podem ser feitas para a polícia, né? Quando é um assédio, uma coisa muito grave, uma suspeita, né? Já tem casos, o bullying não é considerado crime, mas o bullying já está previsto, né, na nossa legislação, né? E uma vez que mesmo um adolescente cometa bullying com outro, ele pode ser responsabilizado ou para reparar, né, os danos que ele causou por conta dessa atitude, ou para cumprir alguma ação, mesmo que seja social, assim, educativa, né? Então, isso pode acontecer, você pode denunciar para o conselho tutelar, por exemplo, da sua cidade, né? Depende muito do funcionamento de cada local. E nas ferramentas, assim, todos os programas, todas as redes sociais, eles são obrigados por lei a terem dispositivos e programas, né, contra o bullying, contra os assédios, né, contra os abusos na internet. Então, todos eles têm que ter um acesso fácil. Então, se tem um perfil fake de Facebook que está, né, causando esse tipo de intimidação, você pode denunciar esse perfil para o Facebook e o Facebook tem que averiguar, né, e tem que tomar alguma providência. Então, muitas pessoas que estão militando por essa causa, por exemplo, estão lutando para que
as leis sejam cada vez mais rígidas com as próprias empresas, né? Que é justamente o movimento que eles relatam no filme, no Dilema das Redes, né? Essas próprias pessoas que eram funcionários do Facebook, do Google, né? Hoje em dia estão militando por essa causa, para que a legislação seja mais eficiente, para que as empresas também se responsabilizem. Então, usar esses mecanismos de denúncia, de abuso, né, e relatar exatamente o que aconteceu, porque daí fica mais fácil ainda da investigação acontecer. Outra coisa que é super importante, é diferente do bullying, e que pode ser um ponto positivo, é que o cyberbullying, ele deixa rastros, né? Então, se alguém te manda uma mensagem ofensiva, tira um print, né? Guarda isso com você, porque você pode provar que isso está acontecendo, né? E é tão fácil tirar print, né? Gravar as coisas que estão acontecendo nessas informações, então você vai colhendo provas, né? E na hora que você for argumentar com um adulto, ou até com a diretora da escola, alguma coisa assim, você tem como comprovar que o que você está falando não é mentira, né? Então essas são algumas dicas para a gente lidar com isso. Patrícia, muito obrigada pelas dicas, por esclarecer esse assunto, né? Que está tão presente aí todos os dias, a todo momento na nossa vida. Foi realmente muito gostoso bater esse papo com você e aprender um pouquinho. Foi demais. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Juliana. Desculpa aí os probleminhas técnicos, a gente mudou de cena. Estou à disposição. Eu acho que informação é sempre, informação, né, educativa, ela é sempre rica, né, para pais, para crianças, né, para qualquer pessoa que estiver interessada em construir um mundo mais ético, né, e melhor para todo mundo conviver bem, né? Muito obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Continue acompanhando as nossas redes sociais e fique por dentro da nossa programação completa. Até mais!